podcast. Eu sou o Dieguinho. A gente está recebendo hoje meu grande ídolo da narração esportiva brasileira. É um cara que eu guardo no meu coração. Acredito que você também, independente do seu clube carioca, ou até mesmo se você torce para algum clube de outro estado, você já com certeza ouviu essa voz maravilhosa. Então hoje eu tenho um grande prazer de receber aqui Luiz Penido. Uma pessoa que eu tenho um carinho maravilhoso. Fala com a gente, Penidão. Fala aí, Dieguinho, tudo bem, irmão? Boa tarde, galera. Galera do Futebolaço. Vamos aí. Vamos levar um papo. Vamos levar um papo. Tô avisando aqui pra galera no Twitter. Ó, tô botando aqui no meu Twitter. Deixa eu até botar os óculos aqui pra facilitar. Galera, tô ao vivo aqui na live do canal Futebolaço. Posso escrever, né? Pode. Então tá aqui. Com o meu amigo. Poeta automático, né? O Twitter é @ Futebolaço Vasco. Futebolaço Vasco. Futebolaço Vasco. Tô avisando aqui pra galera aqui, pra 96 mil seguidores. Futebolaço Vasco, tudo junto? Isso. Beleza. Foi. Vem comigo, galera. Vambora. É isso, vamos com o Penidão aqui, porque o Penidão vai emocionar as nossas vidas. Penido, já para quebrar o clima, aquela coisa descontraída, eu acredito que uma das perguntas que você mais recebe quando encontra um fã na rua, ele te aborda e fala, cara, você marcou minha vida pela narração X, Y, Z. Eu vou te desafiar a acertar qual a sua narração que marcou a minha vida. A sua vida? Você é vascaíno, só pode ser o gol do Romário. Você não vai acreditar. Eu ontem narrei o jogo Flamengo e Grêmio, na volta. Tô voltando, tal, não sei o quê, pega ali, saída, vai para São Cristóvão, tal, não sei o quê. Quinta da Boa Vista, caiu na Blitz, de Lei Seca. Blitz Lei Seca. E o cara da Lei Seca, vascaíno, tem no toque do celular. Qual gol? Romário. Mercosul, virada 4-3. Acho que é esse. Errou. Errei? Errou. Não é gol de título. Alex deixa. Então eu ia dizer que era a volta para a primeira divisão. Não é gol de título. E esse que é o curioso. Peraí. Vivinho, gol dos Três Lençóis? Não. Roberto Dinamite? Também não. Pô, cara, que isso. Foi naquela fase que o Vasco ganhava do Flamengo toda hora. Aqueles 10 jogos invictos. Romário não é gol que é no chocolate? Não, dá agora a receita do time de 15 e 16. De 15 e 16? Isso. Eu não me lembro qual foi o jogo. Então você vai ouvir a sua narração ao vivo. É? Vou botar aqui pra galera ouvir qual foi a narração da vida do Dieguinho. Invadiu, driblou o primeiro zagueiro, limpou, arrumou, ajeitou, apontou, tentou, driblou de novo, chutou a bola, empurrada, na boca do gol, Jorge Henrique, emendou a bola, vai entrando, voltou pro Riasco, milagre, não entrou, voltou a bola, emendou de trás, Andrezinho, guardou! Tem bola no Brasil! Do grande Vasco, do gigantão da colina, o trem-bala da colina não para nessa estação. O Vasco que tem São Januário quer tirar o Maracanã também do Flamengo e vai conseguindo. Joga pelo empate, abre o placar. 22 minutos, 22. Etapa inicial. Riascos fez o que quis do zagueiro do Flamengo, César Martins. Fez gato, sapato e cara de gato. E a freguesia aumenta de tamanho. O Flamengo enlouquece no silêncio. O Vasco enlouquece, mas na gritaria, na emoção, na vibração de montão. Tá de boa o Vascão da Gama. Tá tranquilo, tá favorável. Gigante da colina, alucina. Rala. Pô, fiquei arrepiado agora. O gol chorado, hein? Na verdade, por que isso marca? E é a primeira pergunta que eu vou te fazer. Assim que sai o gol, você tem uma estrada muito longa. Por exemplo, o que me marcou na narração foi o fez de gato, sapato e cara de gato. Isso é uma frase que ficou na minha memória. Óbvio, foi um jogo importante, uma semifinal de Campeonato Carioca. E foi naquela sequência que o Vasco eliminou o Flamengo 3 vezes no mesmo ano. 10 jogos sem perder pro rival, mas o termo fez... Você tava rindo até de desastre, se né? Se você rebobina agora pra esse ano, agora você fala já tô lá, outro voltei. Universo. Mas de onde Mergulhei vem aqui. essas inspirações pra essas palavras? Não, isso aí é improviso, cara. Não tem...
Eu não programo nada, né? Na verdade, o narrador de futebol, claro, você tem algumas coisas às quais você se escraviza. O prefixo da emissora, as plataformas onde você está sendo veiculado, os textos dos anunciantes, dos patrocinadores, sem o que a gente não vive, claro. E, enfim, as escalações dos times, o nome do treinador, o estádio, essas coisas básicas. Agora, o resto é o seguinte, rolou a bola. Rolou a bola, amigo, é improviso, é 100% improviso. Ah, mas você tem bordões? Tem. Os bordões eu tenho. Vascão, Gigantão da Colina, o Trem-Bala me alucina, porque me alucina, que eu amo o Vasco de paixão, e aí o Trem-Bala me alucina. Aí, quando eu falo Trem-Bala me alucina, nesse jogo eu falei, depois eu gostei e repeti, o Trem-Bala não para nessa estação. Já que é trem, ele vai parando de estação em estação, ele fazendo escalas até chegar ao ponto final. O ponto final é o quê? Chegar no objetivo maior, que é o título. Que, se Deus quiser, ano que vem nós vamos chegar. E aí o resto é tudo improviso, entendeu? Aí acontece de pegar essa frasezinha que eu gostei e repetir, tem. Mas, por exemplo, gato, sapato e tal, cara de gato, eu nunca tinha falado isso na vida. E não imaginei. O lance foi me trazendo a emoção, ela foi crescendo dentro de mim, na medida em que a bola, bate no momento, volta, fica um lance emocionante, aquele bate-rebate e tal, não sei o quê, mas é improviso. Puro. É aquele lance que o Riasco dá 3 dribles no César Martins. Não, eu agora fui pro estádio de novo, cheguei lá no lance. Depois que rodou o gol aí me lembrei. Você se emociona também revendo narrações suas e sente aquele sentimento do momento? Nesse tipo de circunstância aqui, falando com você, sim. Ou então, por exemplo, eu tenho um hábito que eu reservo umas horinhas ali do final da noite, início da madrugada para mim. Uhum. Tempo meu. Eu fico sozinho em casa e tal. Me isolo num cômodo e faço as mais diversas coisas. Em geral, eu estou no YouTube, estou navegando e tal. Muito raramente na televisão. Não gosto muito de assistir televisão, não me amarro, não. Mas, de vez em quando, até ligo. Ou para ver uma série, Netflix da vida, ou no noticioso, alguma coisa assim. Alguma coisa bem específica, né? Muito pontual. E nesses dias, assim, nesses momentos, assim, desses dias, ou que são todos, eu eventualmente pego, por um motivo ou por outro, algum jogo no comparativo de audiência, vou ver, mexo, aí tem um lance e tal, vejo um ou outro, e aí tem alguns que são, eu digo especiais, todos para mim são todos especiais. Qualquer jogo para mim que eu narre, seja de que time for, não precisa ser do Vasco necessariamente. Se for do Vasco é melhor, mas se não for, não tem problema também. Flamengo também é legal porque dá um retorno muito grande. Enfim, Fluminense, Botafogo, qualquer um. Para mim, jogou um dos grandes do Rio. Para mim é como se fosse a final da Copa do Mundo. Qualquer jogo. Eu trato a torcida, porque acho que é um dever, né, que eu tenho de tratar o torcedor com o maior respeito possível. Não é porque tem 1 milhão no YouTube, tem 400 mil no Dial, na Rádio Tupi, porque tem mais um montão, tem mais 300, 500 ou 600 mil no canal do Penido no YouTube. Não importa. Se tiver um só, eu vou fazer do mesmo jeito. Entendeu? Graças a Deus não é um só. Mas se fosse um só, eu faria para este um. Não, muito interessante. E Penido, aproveitando que a gente tocou no Vasco, a gente vai passar pelos 4 clubes do Rio. Gostaria de comentar essa Série B. Essa Série B, antes da bola rolar, foi aventada que seria a maior Série B de todos os tempos. Na prática, a gente viu um Vasco que fez um campeonato pífio, ridículo. O Cruzeiro brigou mais para cair para a Série C do que propriamente para a Série A. Quase caiu, verdade. E a gente viu dos 4 clubes que caíram do ano de 2020 para 2021, o único que não subiu foi o Vasco. Por culpa do Vasco. Concordo. E eu queria que você analisasse para mim, na sua visão, como é que você encara a Série B do Vasco e a do Botafogo? Porque, por exemplo, antes da bola rolar, para todo mundo, inclusive para mim, no papel, o time do Vasco era o melhor quando foi montado. Obviamente que o tempo foi passando e a gente viu que o time não deu liga. E para muita gente, o Botafogo montou um time com jogadores já mais desconhecidos. Para muita gente, o Botafogo teria dificuldade de subir e acabou campeão. E o Vasco era tido bicho-papão, não subiu. Qual é a tua análise que tu faz dessa Série B? Cara, o futebol é o seguinte, você cravar o fulano vai ser campeão antes do início do campeonato, ele, antes de mais nada, ele é uma prova de irresponsabilidade total. Se uma pessoa, um jornalista profissional fizer isso, se é que alguém fez, eu não sei se fez, mas se fez é irresponsável e incompetente, porque você não vai adivinhar.
né? Você não pode adivinhar. Você faz apostas, eu suponho isso, suponho aquilo, beleza. Todo mundo tem o direito de supor alguma coisa. E no cenário geral, parecia muito mais que o Vasco poderia chegar. Por quê? Se você pega nome por nome, faz um quem é quem, por exemplo, do Vasco, com o Cruzeiro, com o Botafogo, com o Goiás, com o Guarani, com o Curitiba, com o CRB, CSA, estou dizendo os times que chegaram mais em cima, que não eram tidos como pô, o CRB, CSA, eles entraram ali brigando, estão brigando e tal, não sei o quê, mas eles não estavam no radar em princípio. Aí quando a bola rola, vem o Náutico e assume a liderança do campeonato jogando uma barbaridade tipo seguinte. Eu vi no YouTube, jornalista dizendo, o Náutico já é campeão. Eu falei, pô, nona rodada, oitava, sétima, décima, sei lá. Pô, o Náutico é campeão, já estava disparado mesmo na frente. Mas, cara, é muito cedo. Campeonato de 38 rodadas, como diz o Apolinho Washington Rodrigues, é a grande procissão. Isso é uma coisa imensa. Então você tem que fazer uma preparação muito planejada, muito adequada e o futebol, o tempo já ensinou que existem times que às vezes aparentemente são frágeis, mas que dão liga. E eu me lembro muito bem que quando o Botafogo começou mal, não estava nas previsões gerais sequer para subir, muito menos para ser campeão. Porém, o Botafogo trocou algumas peças, só que ele trocou as peças fundamentais com a chegada do Anderson Moreira, que foi o grande divisor de águas. Ele trocou pontualmente alguns jogadores e ali ele fez a coisa que é absolutamente fundamental no futebol, que é da liga. Não adianta você ter jogadores bons se eles não se entrosarem, se eles não assimilarem o seu esquema tático. Então não adianta, por exemplo, Fernando Diniz. Fernando Diniz quer que o time jogue muito bonito. Beleza, é legal, todo mundo gosta de ver futebol bonito. Eu adoro futebol bonito. Quero ver futebol muito bonito. Mas como é que você vai exigir de um jogador que não tem categoria, e eis o insucesso em campo do Fernando Diniz, plasticamente os times dele são bons. Mas por que o insucesso? Porque ele quer exigir de jogadores que não possuem talento, jogadas talentosas. E aí você vai tirar de onde não tem, e aí os caras fazem lambança. Ele manda o goleiro, por exemplo, o goleiro dá um toque na bola, se o atacante vier, dribla o atacante. Caraca, todos os times que ele passou, os goleiros dele levaram dribles, desarmes do atacante e sofreram gols. Isso é uma coisa óbvia, isso vai acontecer inevitavelmente, a não ser que ele vá treinar a seleção brasileira de 70. A não ser que tem o Neuer no gol, por exemplo. Bota o Neuer e mais sei lá quem, 3 goleiros, um driblar, tem outro na cobertura. Não é assim, o futebol não é assim. Se o goleiro é o último homem, ele não pode driblar. O goleiro para driblar dentro da área, para arriscar um drible no atacante, você está ganhando de 5-0, o adversário é fraquinho, você der um drible e tal, se perder, o jogo está 0-0, 1-1, você vai driblar o atacante, dá um bico na bola para lateral, você recompõe a defesa. Isso é o básico. Mas ele quer fazer diferente. Eu me lembro que no passado era uma pregação feita pelo Sócrates, o jogador, não o filósofo. Sim, sim. O Sócrates dizia, meu time tem que jogar bonito lá, Botafogo de Ribeirão Preto. Se eu for treinar, não sei o quê. Se ele fosse treinar, ia ser um fracasso retumbante. Eu me lembro da entrevista dele dizendo, o meu time vai jogar bonito. E aí o cara que estava entrevistando falou assim, tá, mas se ele jogar bonito e perder, ele falou, não, isso não tem problema, a minha torcida vai entender que eu joguei bonito. E se cair para a Série B não tem problema, para a Série C não tem problema, desde que jogue bonito. Não, bonitão, não é assim. O futebol tem vitória, derrota, empate. Vitória é bom, empate mais ou menos, derrota é péssimo. Se o seu time perder, ele pode jogar bonito pra caramba. Se ele perder em sequência, você tá frito. Não tem... O cara abandona, para de ir ao estádio, não quer ver jogar bonito e perder. Ninguém quer perder. A brincadeira é ganhar. Lógico que todo mundo quer ganhar jogando bonito. Beleza. Poucos conseguem. Esse Flamengo de 2019 do Jorge Jesus conseguia. O Vasco de 97, 98, Edmundo, o Vasco de Pedrinho, Felipe, mesmo o Vasco campeão da Libertadores de 98, sim. O Vasco tinha um timaço sensacional, tinha o Pantera jogando muito, tinha o Luizão fazendo gol à beça, Mauro Galvão, eu me lembro até do primeiro jogo da final que a gente ganhou do Barcelona de Guayaquil em São Januário, a jogada que o Mauro Galvão fez dentro da área do Barcelona, descadeirou os caras e deu para o Luizão fazer o gol. Que é um negócio assim, sabe que é obra de arte que só craque sabe fazer? Então, quando você está trabalhando com craques é uma coisa, sem craques é diferente.
No caso do Vasco, o time não era de craques, mas com a chegada do Nenê deu uma qualificada, só que o resto do time totalmente desentrosado. O Vasco tem um problema de goleiro faz tempo, tem um problema de lateral esquerdo que faz mais tempo ainda. O Zeca não pegou no breu, é um lateral fraco, a meu juízo. O Léo Matos é um bom reserva, mas pode ficar no elenco? Pode. Você tem ali o Ricardo Graça, que talvez seja aproveitável. Eu não ficaria com o Léo Matos, porque assim, o Léo Matos pra mim é um jogador que tecnicamente ele não é ruim, mas é muito destemperado. Pois é, mas ele é um reserva para uma eventualidade. Você tá ganhando o jogo, você tem o titular pendurado com cartão amarelo, tá jogando contra um time pequeno, e aí você no Campeonato Carioca, ou contra um time pequeno com você em vantagem, ele é uma emergência. Bota ele lá no banco, fica lá, sentadinho no banco. Nesse tipo de circunstância, tira e põe, tá? Porque mesmo que ele comprometa um pouquinho numa jogada ou outra, você tem gordura para queimar. Então, é um jogador que serve para compor o elenco. Não é para você contar com ele como um jogador titular. E muito menos tirar o Zeca da lateral direita, botar na esquerda. Se na direita ele já não está jogando, na esquerda ele joga menos. E não tem lateral esquerdo no Vasco há muito tempo. O Vasco ficou com o Henrique, olha... Quem tá jogando agora é o menino Riquelme, tem potencial, mas ainda tá esse cru. É bom pra caramba. Só que é o seguinte, o Riquelme, que esse efetivamente dá pra gente lembrar do início do Mazinho, do início do Felipe. O início dele é igual, se ele vai chegar ou não, não sei. Não digam que eu comparei o Riquelme ao Felipe, nem que eu comparei ao Mazinho, porque eu não comparei. Eu tô dizendo que o início é tão promissor quanto era dos outros. Os outros chegaram. O Riquelme chegará? Não sei. Não trouxe bola de cristal porque não possuo. Então, não sei, mas ele tem potencial. Só que num time totalmente desentrosado, um time destemperado emocionalmente, porque, claro que falta equilíbrio emocional. Muito por culpa desse sistema que não se ajustou. A contratação do Lisca não foi uma boa coisa, não deu certo. O tipo proposto de jogo por ele não foi legal, e o Fernando Diniz muito menos. Então o Vasco errou onde o Botafogo acertou ao trazer o Anderson Moreira. E isso faz toda a diferença. Agora, a qualidade do time do Vasco, ainda com todos esses detalhes, por ser inclusive o time mais caro dos 20 da Série B, a maior folha de pagamento é a do Vasco, é um time caríssimo, o Vasco tinha a obrigação de subir. Eu ainda também colocaria como adendo, não é uma desculpa, mas eu acho que não se pode absolutamente de vista que o Vasco foi garfado em alguns jogos, assim como outros também foram, mas no cômputo geral, pelo que eu vi, o Vasco foi mais prejudicado. Então, aqui a arbitragem vive um momento tão ruim, mas tão ruim, que fica até chato você falar que meu time perdeu porque o juiz isso, porque o juiz aquilo outro. Só que você pega, tem times que não têm tido problema com a arbitragem. Epa, aí já, que negócio é esse? Só erra por um lado? Então, existe uma má vontade explícita contra o Vasco, que vem do ano, era aquele Delfim Peixoto, é o nome? Que era presidente da Federação Catarinense, da Chapecoense, Deus o tenha, se é que ele pode ter ido para lá. Ele era presidente da Federação Catarinense e ele perdeu a vida naquele acidente da Chape. Ele estava no avião e perdeu a vida ali. Esse cara, ele disse, quando ele era dirigente, o Vasco vai cair. Pô, estava na sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Estranho, né? Quinta rodada, o Vasco vai cair. O Vasco estava em sexto lugar no campeonato. Falou, o Vasco vai cair, não sei o quê, os árbitros têm que tomar conta, o Botafogo é outro time que faz crítica à arbitragem, esses times têm que ser olhados e que não sei o quê. Mas o Vasco, esse eu não tenho dúvida, vai cair. Pô, o cara falou isso, vai profetizar aí, por que ele não profetizou que o avião dele ia cair também? O cara é adivinho? Na quinta, sexta rodada, o Vasco está em sexto lugar no campeonato, ele diz que vai cair, e caiu. E caiu no apito. Então, eu não sei o que acontece. Não sei se ele tinha uma informação privilegiada, se ele tinha visão, se ele era o pai de santo lá, eu sei lá o que é. Como é que esses caras chegam a essas conclusões? E quando o cara fala isso e não se confirma, é um a mais que falou besteira e tal, pronto, acabou. Mas quando se confirma, abre uma janela para você pensar. Eu acho que foi só uma coincidência. Ele chutou e, o meu ponto de vista é sim. esse. Não estou achando que ele roubou, que ele comprou o juiz, mas fica uma janela aberta para você achar o quê? Alguma coisa de estranha existe. O que existe de estranho na arbitragem? Cara, não sei.
Tem muito site de aposta, tem muito... Imagina se o goleiro aposta contra o time dele. A bola vai entrar, né? É complicado. Então é o seguinte, a gente tem que tomar muito cuidado. Primeiro porque você não pode... Na arbitragem, sobretudo, a arbitragem tem mudado o resultado de jogo pra caramba. Muito, muito, muito. Nós vivemos o pior momento da arbitragem. E o VAR, que eu aplaudi tanto, e aplaudi de pé, porque eu sou inteiramente a favor, mas o VAR veio para atrapalhar tudo pelo uso, não pela culpa do VAR. O VAR é maravilhoso. O uso dele é péssimo. Ele é muito mal utilizado. E ele serve para deformar resultado. Eu não estou dizendo que seja de propósito, mas tem muita gente que acha que é. Tem gente que diz que o VAR veio para legalizar o roubo. Para algumas pessoas, especificamente, sim. Ele, no mínimo, Dieguinho, acontece uma coisa ruim. Você tem um árbitro que é um ser humano e pode errar. Beleza, ele pode errar, é evidente que ele errar. É normal, ser humano, eu erro, você, qualquer um erra. Perfeito, faz parte. Agora, você errar sistematicamente não é mais humano, não é erro humano. Errar uma vez, errar é humano, persistir é burrice. Sim. Bom, ou má fé. No caso do VAR, eles tiraram do árbitro a autoridade. Porque o árbitro, no momento em que o VAR diz que o gol precisa ser analisado, se o juiz se recusar a ouvir o VAR, ele vai ser acusado de ladrão. Vai dizer, o VAR avisou que tinha uma irregularidade no lance e ele não então ele fica refém. Aí o VAR diz para ele que o gol é irregular. Se ele não concordar com o VAR, ele é ladrão, ele fez isso, ele fez aquilo. Então o que ele faz? Acuado, ele concorda com o VAR, abrindo mão da opinião dele. Eu já vi juiz, nesse Campeonato Brasileiro agora, o árbitro marcar, o VAR desmarcar, e ele viu, foi nítido um pênalti, claríssimo. Ele estava em cima do lance, a meio metro da jogada, e marcou o pênalti. Aí o VAR disse, não, mas não foi, porque a intensidade da força desproporcional com a soma do cateto, não sei o que. Aí vem aquela história maluca. Aí o árbitro pega e abre mão da opinião dele, daquilo que ele viu, com os dois olhinhos dele, ele viu e marcou, com a maior convicção e com certeza, e marcou certo, e ele abre mão em favor da opinião do cara do VAR. Esse cara do VAR fez isso por burrice, por má intenção, porque ele quer aparecer, porque ele é um exibido, porque ele é incompetente, ele é uma dessas coisas, ele é tudo isso. Eu não sei o que é, cara. Eu sei que o VAR está deformando o resultado de jogos e fazendo o coito interrompido. Você grita, gol, vibra, não valeu não, desvibra. Não foi não. Aí volta o ar e diz, gol, valeu o gol. Eu como narrador, sabe o que eu fiz? Eu adotei o seguinte sistema. O cara vai e entra, né, tá com a bola lá, pegou pro cano, chutou, guardou, gol. Aí eu narro o gol todo, do início até o fim. Aí o cara do VAR, ele bota lá a mão no ouvido e fica assim pros... Aí os jogadores cercando de um time, cobrando do outro, cobrando, e ele... E eu vou narrando. Porque eu não sei do que é, aquilo ali é igual bunda de neném, tu não sabe o que vai aparecer dali, a que horas vem, né? Aí de repente ele vai lá assistir. Um negócio que ele já viu, mas ele vai assistir. Aí ele vai, reassiste, aponta para o meio campo, é gol. Se eu tiver parado de narrar e ele aponta para o meio campo, eu não tenho gol narrado. É verdade. Então é o seguinte, eu adotei que eu vou narrar o gol. Foi gol, eu vou narrar. Se ele anular, é problema dele. Não, é interessante. E isso que você falou, Pini, é uma coisa que, assim, tá muito estranha. Pode beber água, não pode? Pode. Pelo menos aqui na América do Sul. A gente teve alguns lances muito estranhos com o VAR. Por exemplo, Brasil e Argentina. A cotovelada que aquele cidadão dá no jogador brasileiro é um absurdo. Com o VAR, o lance foi analisado e não... Você chegou a ver o áudio? Não, eu narrei o jogo, eu estava narrando o jogo, eu vi. O que ele fez foi o Otamendi. Que pegou o Rafinha, o Otamendi. Aquilo ali é uma agressão passível de queixa na delegacia mais próxima, por agressão física. Porque aquilo não tem nada a ver com futebol, né? Mas com o VAR não fica mais agora, feio pro torcedor. O cara do VAR não fez o menor movimento. É isso que eu tô te falando, que abre uma janela para você dizer o seguinte. Jogou Argentina em casa. Esse cara entende de futebol? Ele enxerga bem? O aparelho funciona? Porque tem aquele negócio de instabilidade. São Januário para roubar o Vasco. Desestabilizou, a risca tá torta, a linha diagonal tá reta, a reta tá empenada, tá perpendicular a não sei o quê, bateu o sol, choveu, cada hora eles contam uma história.
Eu não sei o que aconteceu com aquele VAR, porque o lance foi escandaloso. E outra coisa, eu vou dizer mais, não precisava nem do VAR ladrão. VAR/ladrão, como dizem os torcedores. Eu não acho que é ladroagem, eu acho que é burrice, incompetência e burrice. Por quê? Porque é impossível o cara se expor como ele se expôs. São árbitros internacionais. Na minha cabeça não entra que ele fez para roubar. Ele não tem, a meu juízo, personalidade para dentro da Argentina mandar expulsar um jogador. Mandar não, ele não manda, o VAR não manda. Ele diz ao árbitro, informa ao árbitro, o árbitro de campo é que é o dono da decisão final. Mas o árbitro é dono da decisão final coagido. Mas no momento que o VAR diz assim, um cara agrediu o outro, deu um soco nele, deu uma cotovelada, saiu sangue, arrebentou a boca do cara, uma agressão violentíssima. Aí o VAR pode pedir cartão vermelho. O VAR não pode pedir cartão amarelo, mas para cartão vermelho pode. Aí o árbitro ou acredita no árbitro de vídeo e expulsa de pronto, que deveria ser o caso ali, ou se ele achar que o cara não é questionável, o cara não é muito gente boa, não confio na palavra dele, eu vou lá ver o lance. Se ele fosse ver, ele não só expulsaria, como chamaria a polícia. Ó, prende esse cara aqui. Porque aquilo ali é uma coisa assim escandalosa demais. Por que ele não marcou? Eu não tenho a menor ideia de por que o VAR não entrou em ação. Não tenho a menor ideia de por que o árbitro não marcou. E mais, olha o Bandeirinha que estava em frente. O Bandeirinha estava a 4 metros da jogada. O Bandeirinha hoje parece que perdeu a função, né? Pra que Bandeirinha hoje? O Bandeirinha ele não manda nada. Quer dizer, mandar ele não manda mesmo, pela regra do jogo, o Bandeirinha auxilia o árbitro. Mas, em geral, são árbitros, são profissionais, o Bandeirinha marca, o juiz, em geral, concorda com o Bandeira. Eu vi outro dia, eu estava até irradiando o jogo, cara, o Gabigol foi marcado o impedimento contra o Flamengo num lance que ele estava no campo de defesa. Eu ia falar desse lance, Flamengo e Chapecoense. Flamengo e Chapecoense. O cara está no campo de defesa, era uma bandeirinha, Brígida, se eu não me lembro o nome dela exatamente, é qualquer coisa parecido com isso. Eu defendo tanto a arbitragem feminina, acho legal, tem a Neuza Inês Bacher que dão show de arbitragem normalmente. Tem muita árbitra legal, muito boa, elas são boas, na maioria, não são todas, mas a maioria é muito boa. Essa bandeirinha teve a coragem de marcar o impedimento no campo de defesa, que não entende a regra, ela não conhece o básico, ela não sabe. E houve, no mesmo lance, depois no mesmo jogo, houve um pênalti que foi um escândalo. O cara chuta o rosto. Foi na mesma jogada que o Gabigol vai dar o chapéu no aí passou goleiro. batido, os caras, tá vendo? Isso é pra beneficiar o Galo. E não tem uma recomendação que primeiro espera passar o lance, se ele achar que tá impedido, primeiro ele espera sair o gol, depois ele levanta. Tá aí, o Thiaguinho, você usou a palavra que eu acho que é a chave disso tudo, essa lambança, é a tal da recomendação. Virou a regra da regra, a sub-regra. É a regra da regra, é sub-regra. E aí vira o vice-troço do subtreco, que é o, digamos, nada. Entendeu? Porque isso só atrapalha. O futebol tem 17 regras. Compra as 17, acabou o assunto, pô. Tanto faz se você está no Brasil, na China, na Iugoslávia, na antiga Iugoslávia, não tem mais, na Sérvia, Croácia, qualquer um da ex-Iugoslávia. Se você está na Tchecoslováquia, na Argentina, amigo, não interessa. A regra é mundial, na China, na Coreia, na Inglaterra, qualquer lugar. Então você cumpre a regra. Olha, a recomendação sobre a regra tal, a linha 3, parágrafo 2, inciso 4. E o pior é que eles mudam toda hora. Não, o cara muda a critério dele. E aí fica... Você pega, por exemplo, nada contra a pessoa do Leonardo Gaciba, não tem nenhuma relação com ele, nem boa nem má. Consta que é uma boa pessoa, e eu acredito que seja. O pessoal, inclusive de televisão onde ele trabalhou, diz que ele é gente boa pra caramba. Só que arpitando ele era horroroso e dirigindo ele pior ainda. E ele foi mantido lá um tempão e agora foi defenestrado pelas lambanças. Quem entrou no lugar dele? O André Luiz de Minas, que era vice dele, sub dele. Se o cara não servia nem para ser o titular, ele era o reserva do Gaciba, como é que ele vai substituir para moralizar? E se é para moralizar também, eles estão admitindo que estava desmoralizado. E está desmoralizado. Na concepção de qualquer torcedor, a arbitragem está muito mal. Os caras são desonestos? Claro que não, eu não acredito em desonestidade. Desonesto é aquele que falou que mudava resultado, que teve que melar jogo lá no campeonato de 2005. Corinthians e Internacional, acho que 2005, né? O campeão foi o Inter e quem levou o título foi o Corinthians. O Internacional ganhou o título e a taça de vice-campeão. É verdade. e deram pro Corinthians na marra. Aí, tudo bem. São coisas que acontecem, que você vê,
é flagrante, é escandaloso, mas está aí, está na história. Você pega lá 2005, campeão Corinthians, está lá, está escrito. Então, eu acho que eles apostam muito também no esquecimento, na falta de memória do brasileiro. E essas coisas vão acontecendo. O Vasco foi muito prejudicado. Se não fosse, talvez subisse. Com esse time, com o problema maior do Vasco, até nem é o time e o técnico só, não. Eu acho até que o problema maior do Vasco é política. Mas, deixando Concordo. isso de lado, o Vasco teria subido, talvez até subido para cair de novo. Agora, a vergonha que essa não subida traz pode ser que desperte nos caras que ficam se estapeando, brigando entre si, em vez de trabalhar pelo Vasco e para o Vasco. É um show de vaidade pessoal inigualável. Eu não conheço nenhum clube com esse nível de... Tudo bem, vaidade pessoal, você entende. O cara é dirigente, torcedor, dirigente e tal, é amador tal, que é uma coisa que está em extinção, processo, a meu juízo. Qualquer um pode discordar da minha opinião, mas na minha opinião, caminha-se inevitavelmente, depois de 120 e tantos, 130 e tantos anos de futebol com esse modelo de gestão, para um novo modelo profissionalizado, como é na Europa, como é na Premier League, que é uma coisa que faz dinheiro, existe responsabilidade, o dirigente é responsabilizado, as pessoas têm que ter a quem se reportar criminalmente, financeiramente, ser penalizadas. Enfim, tem que ter um ordenamento jurídico e um comportamento empresarial. Mas a maioria dos dirigentes, historicamente, sempre foram pessoas que dirigem empresas, são empresários bem-sucedidos. Nas empresas deles, eles não fazem o que fazem nos clubes. Nas empresas deles, é outra vibe, parceiro. O cara vai com outra visão, o foco é outro, as decisões são tomadas de outra forma. Também no clube, a favor deles, para defender um pouco os errinhos deles atenuados, existe um conselho, e esse conselho às vezes veta a decisão e o cara não fez aquilo por incompetência. Ele fez porque quando chegou lá no conselho consultivo, no conselho técnico, enfim, nos poderes do clube, do conselho deliberativo, a decisão dele não foi aprovada e ele, embora seja um regime presidencialista e tal, não é tudo que o presidente pode fazer. E às vezes ele quer fazer um negócio legal e o conselho deliberativo não deixa. E aí ele tem que armar. E outra coisa, o cara entra aqui pensando na eleição seguinte, como na política partidária. Sim. O cara se elege hoje pensando na eleição daqui a 4 anos, não sei o que e tal. Ele já começa a agir para daqui a 4 anos, em vez de fazer o mandato que ele acabou de ganhar, ele já está pensando no seguinte. Isso acontece demais nos clubes. Agora, no Vasco acontece numa proporção muito maior, sendo que o Vasco é a vítima preferencial dos caras que brigam entre si. Por exemplo, eu acho que qualquer um, eu vou citar 3 aqui, não me leve a mal, eu estou falando aqui de dirigente, estou falando de pessoa física, do ser humano. O lado profissional do dirigente. Do homem, da conduta, da moral, nada disso. Estou falando de dirigente, postura e comportamento como dirigente. Você tinha lá o Jorge Salgado, o Júlio Brandt e o Levenciano, todos com potencial de vitória. Tinha outro candidato que perdeu Tinha ainda o Campelo e o Frias. Não, o Campelo saiu. Sim. E o Frias também retirou quando apagou a luz lá, que chegou a ordem judicial na primeira eleição. Na verdade, ele foi o único que ficou com ele. Não, ele ficou presente, mas... Sim. Ele não concorria porque ele já não tinha chance de vitória. Sim. Mas qualquer um deles é um grande vascaíno, pode ser presidente do Vasco? Sim. Se o Júlio Brandt ganhasse, você, Penido, apoiaria, acharia legal? Eu acharia. Acharia legal o Júlio Brandt ganhar. Se ganhasse o Levenciano, ele poderia ser presidente do Vasco? Poderia. Tem capacidade? Eu acho que tem. Acho que tem. Ele fala um pouco demais, tal, não sei o quê, mas é o estilo da pessoa. Até porque ele é advogado, né? Tem que falar mesmo. E domina, fala bem e tal. Jorge Salgado pode ser presidente do Vasco? Meu juízo pode. São todas pessoas de bom caráter. O Júlio Brandt já tinha quase levado o anterior, deveria ser um grande presidente, mas eu acho que ele avançou um pouquinho o sinal, queimou a largada na eleição anterior, não nessa Sim. última agora. Quando foi para a delegacia fazer denúncia, não sei o que e tal. Porque ele é tão jovem, e eu acho que ele é competente, eu acho que ele ainda vai ser presidente do Vasco um dia. Não sei quando, mas a não ser que ele não queira, ele vai ser presidente do Vasco.
E talvez um bom presidente, eu acredito. Não estou dizendo que o Levenciano não fosse um bom presidente. Pelo contrário, acredito que ele tinha condições de fazer. Desde que ele não fosse bombardeado pelo Salgado, que acabou ganhando, e pelo Júlio Brandt. O Salgado poderia ser um bom presidente? Se ele não fosse combatido como ele é, poderia. Porque como os outros combatem, sobretudo o Levenciano, que faz uma oposição muito forte, e aí você entra nas redes sociais, o cara é presidente falso, presidente Levenciano, isso, aquilo, aquilo outro. Não é ele, a pessoa dele, o cara competente? Eu acho que é. Acho que ele poderia ser um grande presidente. Mas eu, se fosse ele, por exemplo, ele tem o direito de fazer o que ele quiser. Ele é livre, pelo amor de Deus. Quem sou eu para dizer o que ele tem que fazer da vida dele? Eu estou dizendo como dirigente, estou falando de dirigente. Eu acho que ele está fazendo um gol contra ao atacar a administração do Salgado, como acharia exatamente a mesma coisa se o Salgado fizesse com ele. Não sei se faria ou não. O Salgado está lá. Pode ser presidente? Também acho que pode. Não vai conseguir nada nesse mandato. Não vai a lugar nenhum com esse tiroteio interno. Então, eu acho que o Levenciano assusta os investidores na medida em que ele diz: eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho não sei o quê, eu ganhei a eleição. Então, calma, não ganhou, tinha uma ordem judicial no dia mandando parar. Se o juiz mandou parar e ele não quis participar da segunda, ele não participou. Então, ele legitimou a vitória do adversário. Deixa o cara governar, é curto o mandatinho. Ele é competente. O Levenciano tem capacidade de chegar na eleição seguinte e ganhar. É até favorito, em tese. Pô, vai lá, chega e faz um grande trabalho e bota o Vasco nos eixos. Porque não adianta você combater o cara atual, afastar os patrocinadores, assustar a imprensa, os torcedores e tal. Você tira a credibilidade do clube, cai a possibilidade de ir ao mercado e de conseguir êxito para arrecadação e tudo mais. E aí o que acontece? Você está prejudicando o clube que você vai presidir no futuro em condições piores. Você vai pegar o clube na Série B ou na Série C, como os caras do Cruzeiro ficaram brigando entre si, lá, quase que foi para a Série C. Tomara que não vá o ano que vem. E se for? Então, os caras que estão fazendo política atacando em vez de ajudar, estão atacando e com isso, em vez de ajudar, atrapalham, eles atrapalham e no futuro, quando chegarem lá, vão sentar na bomba relógio que eles armaram. Eu não vejo isso como sendo uma coisa legal. E acho que o Vasco não é agora, não é de agora. E eu citei nomes aqui, que são os caras do momento. Do momento. E eu não estou falando de pessoas. Estou falando de dirigente. Como pessoas, acho que todos eles são maravilhosos. E acho até que todos eles têm capacidade. Eu achava, por exemplo, que queria que o Júlio Brandt ganhasse outra eleição. Achava legal. Aí pensei, pô, o Levenciano vai ganhar, vai ser legal. Tá prometendo coisa pra caramba. Será que vai cumprir isso tudo? Tomara, pô, vai ser ótimo. Eu mesmo vou dar um like pra ele, vou bater palma. Mas não ganhou. Agora, ganhou o Salgado. Tá bem, ganhou o Salgado, deixa o Salgado administrar. Mas não são todos vascaínos, caramba. Não torcem todos, não tem o mesmo objetivo. Quanto mais atacar o cara que está sentado lá, com a caneta na mão, com o poder, quanto mais se atacar, mais você vai assustar os investidores. E os investidores não investem. Mas, engatilhando aqui o raciocínio, como eu disse, depois de 130 anos de futebol nesse modelo, seja com Salgado, Levenciano, com Júlio Brandt, qualquer um deles, ou qualquer outro, com Friso, com o Campelo, com o Zé do Táxi, gente boa pra caramba, que eu gosto dele. Achei um cara maravilhoso, legal. Acho o Horta poderia ser também um bom presidente, Fernando Horta. O cara que pegou o Unidos da Tijuca e colocou ela no mesmo nível da Mangueira, Portela, Beija-Flor e tal, não sei o quê, ganhou o Carnaval, pintou. Ele é um excelente administrador, a empresa dele é vitoriosa. Ele é um cara, ele conversa com eles, vem um discurso. Aliás, qualquer um deles que você conversar, você vai ver que o cara tem conteúdo. Sim. Ele tem um discurso bom, todos eles. Então, seja qual for este dirigente, e que será o presidente na próxima gestão, ele vai ter, pode ser até que seja o próprio Salgado, sei lá. Esse presidente vai ter que adotar o modelo de clube-empresa, senão vai quebrar. O Vasco não aguenta ficar 2 anos na Série B, perdendo mais de 100 milhões da televisão por ano. Isso dentro de uma pandemia com o estádio fechado, que foi outro problema, mas isso foi um problema comum a todos. Sim. Mas quem já está afetado sofre mais, né? Não, eu concordo. E, Penido, só para fechar esse assunto do Vasco, o que me entristece hoje, que historicamente, o Vasco ele é essa bomba relógio política, mas até a última eleição, a gente não tinha o torcedor do Vasco dividido.
E hoje, pra mim, o Vasco acabou virando um retrato fiel do que é o Brasil, essa polarização de esquerda e direita. O Vascaíno entrou nessa briga também e fica nessa briga, apoiadores do Levin de um lado, apoiadores do Salgado do outro. E virou uma rivalidade interna dentro da torcida. O que eu acho, Tiaguinho, é que dentro dessa sua linha de raciocínio, é o que o pessoal gosta muito, né, de zoação na internet e usa muito. Eu não tenho ladrão de estimação, não tenho presidente de estimação, não tenho político de estimação, não tenho direitista de estimação, não tenho negacionista de estimação, não tenho picaretas. Então, dependendo da vertente política do cara, se ele é de direita ou se ele é de esquerda, ele tem estimação por fulano ou por Beltrano. Isso é a pior coisa que pode acontecer. Assim como divide no Brasil, o Brasil paga um preço alto por isso é péssimo para o Brasil, péssimo. Essa polarização dói no bolso da gente. O dinheiro que a gente paga de imposto vai para o ralo, amigo. E aí a administração cada vez é pior. E no caso específico, eu não me lembro, eu não sei se existe em algum outro clube, o Vasco, pela paixão, pelo envolvimento emocional que eu tenho, minha mulher é Vasco, meu filho é Vasco, enfim, por tudo isso, eu torço para os 4 porque eu sou obrigado profissionalmente, mas o carinho que eu tenho pelo Vasco é imenso, eu adoro o Vasco, sou apaixonado pelo Vasco. E eu fico desesperado quando vejo o Vasco perdendo desse jeito, porque essa polarização não era para chegar na torcida. Eu me lembro que ela começou remotamente a chegar, ainda no tempo do Eurico, com movimentações na arquibancada, e a maior torcida, ela começou já um movimento de tomar partido. E o torcedor, ele torce para o clube. E uma torcida organizada, ela é torcida organizada do clube. Ou então não é torcida organizada, é outra coisa. Vira partido político dentro do clube, que é o caso da política partidária convencional, que nós temos aqui, esse desarranjo, 30 e tantos partidos. Então, virou, no fundo, o Afeganistão. O Vasco vive uma guerra civil. O Vasco está no Afeganistão. Ele tem um monte de cara, uns que defendem o fulano, outro Beltrano. E eu digo mais uma vez, independe dos nomes. Os nomes são bons. Só o que não pode haver é esse fatiamento. Porque no momento que você começa a fatiar, um grupo entra em choque com o outro, estoura onde? Estoura no clube. Vira quê? Um Estado falido. O que é um Estado falido? É um país sem a menor chance de prosperidade, com o PIB sempre decrescendo, o IDH baixando, o PIB caindo, enfim, Estado falido. Esse é o conceito do Estado falido. Existe clube falido. Hoje, o Vasco, para sair do estado de clube falido, ou ele se associa, ou senta lá no conselho e aprova o clube empresa e vem um gestor de fora e tira os caras que ficam garganteando, alardeando, que vai trazer fulano, beltrano, cicrano, que tem fila de patrocínio. Eu me lembro perfeitamente quando houve a eleição que ganhou o Dinamite, que eu amo de paixão. Eu adoro o Dinamite. Tá chegando aí daqui a pouco. Vou dar um abraço e um beijo. Eu adoro o Dinamite, adoro. Mas eu disse, acho que você não deve ser presidente. O Roberto Dinamite foi usado, na época lá, aquela campanha, né, Sérgio Cabral, não sei o quê, que tinha que botar. O Roberto Dinamite, o maior ídolo da história do Vasco, maior artilheiro da história do Campeonato Brasileiro, e além de ser uma pessoa, um ser humano altamente qualificado, gente boa pra caramba, ele foi um instrumento político dos politiqueiros, políticos partidários que usaram o Vasco. E aí botaram o Roberto, mas eu sabia que eles iam botar o Roberto e não iam deixar ele governar. Como fizeram. Foi o cara lá, chegou lá na Rádio Tupi para falar comigo, não vou falar o nome do jornal aqui, porque é o mais fraquinho de esporte desse aí. Vende pouco, vende 11 mil exemplares, vendia, hoje não sei, com a pandemia é capaz de não vender nem isso. Vende 11 mil exemplares. E ele chegou, eu queria um espaço aqui na Rádio Tupi para falar, não vou nem dizer o nome dele para não dar moral para quem não merece. Eu queria dizer que o Vasco está penhorado e nós temos que tirar o Eurico. Está penhorado como assim? O campo está penhorado. Eu falei, não, o campo não pode estar penhorado. Não, São Januário foi penhorado, o juiz lá despachou. Não deve ter despachado, que o juiz não pode julgar contra a lei. Não, mas eu sou isso, sou aquilo, entendo de lei, não sei o quê. Você mostrou a qualificação dele. Eu falei, amigo, isso não posso dar espaço. Mas você está negando espaço para defender o Eurico. Eu falei, não, estou defendendo o Eurico, estou defendendo o Vasco, não sou o Eurico. Sim, claro. Eu sou Vasco. Eu quero o Vasco bem. O Eurico está lá, torço por ele. Se for você amanhã, eu torço por você. Agora, você tem que chegar lá pelos caminhos convencionais. Você não vai querer me dar uma perna de anão aqui, vai dar uma calça riada. Não, mas tá aqui, o jornal tal publicou. Eu falei, amigo,
Se o jornal publicou, erro dele. Se ele deu essa barrigada, eu não vou dar. Não, mas ele publicou, tá aqui porque o juiz deu. Eu digo, então vocês plantaram a notícia, cara. Por quê? Porque existe uma lei que o campo de futebol, em todo o estado do Rio de Janeiro, nenhum campo de futebol pode ser penhorado. Se o juiz penhorou, ele penhorou equivocadamente, vai rever a decisão. Se ele não revisar a decisão dele, o desembargador vai cassar essa decisão. Uma decisão plantada, um grupo político arrumou lá alguém que deu uma decisão maluca. Sei lá o que é, eu não sei. Agora, você não vai ocupar o microfone da Rádio Tupi para falar uma mentira dessas. Assustar o torcedor em véspera de eleição dizendo que o campo de futebol está penhorado, que vai virar shopping center, supermercado, porque não vai. Porque é proibido por lei, porque é tombado pelo patrimônio histórico. Não o do Vasco. Todos. O Flamengo vai fazer um shopping. Eu falei, não vai. O Kleber Leite pegou lá com 5 milhões, parece, com o J. Pérez, lá, dono do shopping center. Comprou Edmundo, lembra? 5 milhões, pagou ao Palmeiras. 5 milhões de dólares. Porque ia fazer um shopping na Gávea. Eu falei, não vai fazer. E não fez. Por quê? Porque não pode fazer, amigo. Simplesmente é o seguinte, na parte de arquibancada você pode jogar no chão, piscina, não sei o quê, tudo bem. Agora, o campo de futebol não vai fazer porque a lei não permite. A não ser que mude a lei. Se mudar a lei, fizer uma PEC, digamos, um projeto de emenda constitucional, estou falando aqui, isso é para federal, mas pode fazer. Você pode mudar a lei estadual. E você pode mudar, inclusive, a lei municipal, desde que caiba mudança. Se tiver for cláusula pétrea, não, mas qualquer outra lei é passível de alteração. Aí você forma a maioria, você vai lá, muda e aí faz. Agora, do jeito que está, não vai ter. Entendeu? Então, a política... Então, eu sabia que os caras estavam armando muito... Um golpe eleitoral, não era golpe no Vasco. Um golpe pra ganhar. Eles queriam ganhar a eleição. Aí falou, porque nós temos 20 não sei quantos patrocinadores, tem fila. Aí eu falei, fala alguns aí. Aí citou lá alguns. Eu falei, cara, sabe qual é a possibilidade? Eu sou do ramo. Eu trabalho nisso, eu trabalho com publicidade também. Cara, esses anunciantes que você falou, esses patrocinadores que você falou, tem chance zero de botar dinheiro no Vasco. Eles não investem em futebol. Você tem que saber que você pode enganar a trouxa, inocente, útil, que vai acreditando em qualquer coisa, é uma coisa. Quando você conversa com um profissional é diferente. Isso aqui não é assim. Então, não sei o quê. A gente vai ganhar a eleição. De ganhar a eleição você pode ganhar. Se ganhar, vou torcer para dar certo. Mas a chance de vocês ganharem a eleição, embora seja imensa, ela não quer dizer que vá conferir a chance de êxito no mandato. Porque, no fundo, eles queriam botar o Roberto para eles mandarem. E deu no que deu. E o Vasco caiu. Eu tenho uma opinião, Penido, que assim, eu, Dieguinho, eu não gosto de ídolos se envolvendo com política de clube. Isso é no Vasco, Flamengo, Fluminense, Botafogo. Minha opinião. Minha também. O Zico, no período, salvo engano, da Patrícia Amorim, ele chegou a ter um cargo no Flamengo, coisa bem curta. Mas queriam que ele fosse presidente. Ele disse a mim, o Zico é meu amigo pessoal, aliás, o Roberto também é, graças a Deus. O Zico eu conheço há mais tempo, porque eu conheci o Zico antes dele ser jogador de futebol. Eu morava na Piedade, ele morava perto, eu trabalhava já em rádio, o Celso Garcia era amigo e tal, não sei o que, enfim. Eu tinha amizade com o Zico antes. E o Zico disse, eu não vou ser presidente. Eu não quero, não vou aceitar. Porque ele sabe que é uma roubada. Presidente e técnico. Duas coisas que eu não aceito. Ele aceitou ser coordenador. E os primeiros zum que ele ouviu com o nome dele, ele já saiu fora. Quer, meteu o pé. Foi embora, vazou. Porque se ele fica, ele vai ser alvejado. Por exemplo, um vascaíno, ainda que o Roberto não tenha tido êxito na administração, nenhum vascaíno tem o direito de jogar a pedra no Roberto. O que o Roberto deu de alegria ao Vasco, nenhum outro jogador deu. Então, o Roberto paira acima do bem e do mal no Vasco. Como o Zico no Flamengo, como, enfim, os ídolos. Acho que tem uma divisão. A história do Roberto como jogador pro Vasco é ó concurso. Ninguém chega nem próximo dele. Mas você pega a minha geração, pessoal de 20, 25, 30, 22, 15... 22, que é o seu caso? Eu tenho 28. O pessoal não viu o Roberto jogar. E eu fico muito triste. Inclusive, toda vez que eu escuto esse tipo de argumento, eu tento combater. Gente, vamos separar o dirigente do jogador de futebol? Claro. Que é um cuidado que eu acho... Era o meu medo. Eu fico triste, porque assim, se o Vasco é o que ele é hoje, deve-se muito a Roberto Dinamite e a todos esses caras. Caramba! Olha, eu vou te dizer mais. Da atual geração,
da atual geração, eu acho que uns 80%, é um chute o percentual, mas acho que uns 80% dos novos torcedores foi o Roberto Dinamite que fez. Porque vem do pai. E acho que do Flamengo uns 80% também foram feitos pelo Zico. Concordo. Essa geração, ela nasceu com as vitórias encantadoras. A minha mulher, por exemplo, é Vasco por causa do Roberto. Tudo bem, o pai dela era Vasco também, sim, mas ela poderia ser desencaminhada e ela quase virou tricolor, mas tinha lá o Roberto Dinamite fazendo aquelas maravilhas que ele fez, aqueles títulos, aqueles embates com o Flamengo, ganhava, perdia e tal, mas era sempre uma coisa assim de altíssimo nível, era Roberto de um lado, Zico do outro, era disputa em altíssimo nível mesmo, era um negócio top, top, top. E aí, cara, o torcedor, ele se motiva, ele agarra o time e começa a torcer e se apaixona. E o ídolo, ele traz mais torcedor até do que o título em si. O Túlio renovou a torcida do Botafogo. Com uma proporção estúpida. Saiu. Tem que ter ídolo, cara. Tem que ter ídolo. Então, eu acho que quem é Vasco tem que ter, pelo Roberto, devoção. Ele, lamentavelmente, foi usado. Tem que ser perdido. Porque o Roberto é uma pessoa extraordinária e usaram a boa fé. Eu acho até que ele não vai admitir, vai dizer que não e tal. Mas espero que nem seja tocado isso com ele. Mas eu adoro o Roberto Dinamite. Eu também. Eu acho ele fantástico. E lamento que ele tenha aceitado esse projeto dessas pessoas que queriam o poder pelo poder. Só isso. E está aí o Vasco na situação que está. Vai ter que virar clube-empresa. Eu não vejo o futuro, posso estar errado? Claro. Mas eu acho que não estou, não, hein? Aliás, se eu achasse, eu não estaria pensando assim. Eu acho que o Vasco vai ter que virar um clube-empresa. E largar esse amadorismo e essa picuinha. Esse negócio, eu não gosto do fulano, Beltrano não sei o quê, fulano pisa torto, a calça dele é não sei o quê, ele tinha que usar uma camisa vermelha, o outro tinha que andar de amarelo, o outro não sei o quê, fulano usa boné, o outro tem bigode, o outro não usa barba. Cara, para com esse negócio, para com essa bobeira, ficar atacando, vamos torcer todo mundo pelo Vasco? O que a gente pode fazer aqui? Arregaça as mangas aqui, vamos trabalhar aqui pra cacete? Como é que nós vamos fazer? Como é que a gente faz pra pagar a dívida? Tem uma empresa, tal, não sei o quê. Ah, não pode botar dinheiro da empresa tal, porque o cara tem um viés político, não sei o quê. Amigo, eu sou Vasco. Quem é que vai botar dinheiro no Vasco aqui? É o fulano. Beleza, bota aqui, bota a grana aqui. Bota aqui na caixa registradora. Brim, botou, tá na conta. Tem dívida, paga os jogadores, paga os funcionários. Pô, não pode o funcionário do Vasco. Você chegar, o cara, pô, não recebo há 4 meses. Eu chego e entro no portão, me dói, cara. Eu chego com o meu carro, os caras todos me conhecem, frequento muito, né? Vou muito lá fazer jogo. Pai, eu entro e o cara, não recebo, não sei quanto tempo, não sei o que, agora não sei, nesse exato momento, como é que... Mas está com 1 mês de salário atrasado, nesse momento. Mas chegou a ficar 4, 5, sim. Cara, como é que uma pessoa, fala sério, como é que um chefe de família que ganha 1.500, 2.000, 2.500, seja lá o que for, como é que ele fica 4 meses sem receber os seus 2.500? É difícil viver com um salário mínimo caindo todo dia assim. Tem que pagar água, luz, gás, telefone, celular, escola de filhos, se tiver, despesa médica, comprar remédio. Isso eu estou falando do básico, não estou falando de comer, se manter elegante, de comprar roupa, nada disso. O cara, aí ele começa, a Light vai lá cortar a luz, a mulher chega, ela tá de cara amarrada, e ele no dia seguinte tem que ir trabalhar, ele não tem dinheiro para o ônibus. Ele não tem dinheiro pro metrô, sei lá, se tiver carro não tem dinheiro para botar gasolina. Cara, é um negócio assim que dá um nó nos miolos do cara. E esse cara tá lá trabalhando, ralando. E ainda chega, vamos demitir e tal, porque e não paga os direitos, e faz não sei o quê. Os caras vão atropelando de uma maneira que hashtag deu ruim no final. Dá no que deu, cara. Não tem como dar. Se você plantar abacaxi, tem certeza que não vai nascer maçã. E os caras plantaram abacaxi. E aí tá lá agora, descasca o abacaxi. Chama alguém que tenha capacidade de administrar, e quem tem capacidade de administrar e vai botar dinheiro para pagar o rombo que foi feito, esquece o rombo. Não, assim, olha, esquece. Todo mundo que deu um rombo, tá bom, tá perdoado, vai para casa, não enche o saco, sai daqui. Não precisa bater em ninguém, brigar, xingar, cuspir, não deve fazer isso não. Só afasta. Vamos botar aqui gente competente com grana. O cara que vai botar a grana, ele vai querer uma gestão limpa, moderna, organizada, transparente, lucrativa. Ele não vai botar o dinheiro dele lá para sumir. Hoje, se o cara chegar lá e botar 200 milhões,
vai pulverizar esse dinheiro e não vai arrumar nada. Ele vai ter que botar muito mais, pagar a dívida e montar um time. Eu acho que o cara vai fazer isso se ele não for mandar? Não, a mínima chance disso acontecer. O cara chegar, eu vou botar 1 bilhão, 1,5 bilhão. Como o Paulo Guedes veio da viagem lá dos Emirados. Como que iam comprar 3 clubes no Brasil? Vai comprar 3 clubes, os caras têm 10 bi para investir no Brasil. Claro que não é tudo no futebol. Mas parece que 2 bi ele botava num clube, ou Vasco, ou São Paulo, ou Cruzeiro, ou não sei quem. Não, na verdade, Botafogo ele falou que ia comprar 2 clubes, aí na comitiva o Guedes brigou, compra o Flamengo, outro não, compra o Vasco, outro compra o Palmeiras, mas os clubes em si não foram falados pelos árabes quem seriam. Não, o que o Paulo Guedes teria dito, não ouvi da boca do Paulo Guedes, eu li em vários veículos que o Paulo Guedes disse que o príncipe lá disse que para ele que era vascaíno. Ah, isso sim, essa história tem já uns 2 anos, foi revelado pelo Felipe também, que trabalhou um tempo lá. Se eu não me engano é o Tamim bin Hamad. Esses nomes impronunciáveis aí mesmo. um cara desse aí o cara é Vasco. Você acha que ele vai chegar aqui e botar 1,5 bilhão no Vasco sem que ele seja o gestor? Não. Aquele outro lá de nome impronunciável que foi no PSG, chegou, comprou o PSG, comprou o Neymar por 222 milhões de euros. 1 bilhão e cacetada. Contratou o Messi, Mbappé. Os caras ofereceram 200 milhões de euros no Mbappé. O contrato vence no final de julho, agora próximo. Ele falou, não vendo não. Como é que o cara não vende por 200 milhões de euros? 200, dá 1 bilhão 300 e depois de uma pandemia. Ele tem que estar com muita grana. Ele deve estar com pelo menos 50 bilhões ou 100 bilhões esperando lá o que fazer com ele, que ele não está precisando de 1 bilhão. O cara que não precisa desse dinheiro é o cara que pode se dar o luxo de dizer, eu sou um gestor que eu me garanto. Porque se ele amanhã quiser, ele traz o Cristiano Ronaldo. Se ele se invocar, ele vem aqui, o Arrascaeta está jogando muito, me dá. Quem mais lá, me dá. Ah, tem um jogador aqui, o Edenilson no Inter, joga bem, me dá. Ele leva quem ele quiser, ele leva todos, inclusive. Todos. Ele pega o Roger Guedes está fazendo... então eu quero o Roger Guedes. O Hulk voltou a jogar, então bota ele aqui de brincadeira. Ele joga no time A, no time B, eu boto no... O cara, porque dinheiro para ele é festa. Agora, ele manda. Ele manda. Ele não vai... Mas aí só sendo dono. Nesse caso, só sendo dono. Por isso que eu estou te falando que tem que ser uma empresa. Tem que ser o SA. O Vasco tem que sentar no Conselho Deliberativo, se tiver juízo. São 150 membros natos, 150 membros eleitos, tá certo? Sim. Os caras têm que sentar e dizer o seguinte, vamos aprovar essa porcaria aqui por unanimidade para o Vasco não quebrar. O Vasco vai voltar a ser forte e vai disputar título, como disputava na época que tinha o Nations Bank. O Vasco, esse jogo que eu pensei que você ia colocar, é fruto de quê? De uma parceria exitosa de alguém que botou grana. Tudo bem que na época a administração não foi boa, o próprio investidor tropeçou nas próprias pernas, mas eu fui com o Vasco a Tóquio. Eu fui ao Japão irradiar Vasco e Real Madrid final do Mundial de Clubes. E quase que a gente sai campeão de lá. Teve aquele gol maldito lá no final do Raul. Inclusive, a informação que tem é que esse Sheik, ele virou vascaíno aí. No Mundial, vendo o Romário e Edmundo jogando junto no ataque. Então é o seguinte, quando você... Isso foi no ano 2000. Sim. O de 98 foi em Tóquio. Com o Real Madrid. Com o Real Madrid. Aquele deu um chocolate no Manchester, que o Edmundo deu aquele parafuso no foi zagueiro. Foi 3x0 ou 3x1? 3x1 Vasco. E eu irradiei tanto lá quanto aqui. E o Vasco bateu na trave 2 vezes para ser campeão do mundo. Qual a chance que esse time do Vasco hoje tem de chegar na final do Mundial? Fala sério. Nenhuma. Tem que ganhar uma Libertadores. Vai ganhar com esse time? Ele não conseguiu sair da Série B. E o ano que vem? Como é que vai ser? Como é que vai ser a montagem do time? Aí não sobe. Vem um Campeonato Carioca aí. No Campeonato Carioca, o Vasco tem que estar estruturando o time do Campeonato Brasileiro. Pô, não tem outra coisa para jogar. Quer dizer, ainda tem a Copa do Brasil que ele pode arrumar alguma coisa, mas só vai arrumar alguma coisa se tiver time. Porque o título que a gente tem da Copa do Brasil tinha time. Coisa que hoje o Vasco não tem. E não tem por quê? Por causa dessas brigas internas. E eu acho que isso, até o Flamengo, que hoje está com dinheiro pra caramba, eu não vou nem dizer o Palmeiras e o Atlético Mineiro, porque são investidores, são gestores, entre aspas,
que são, tipo assim, a Unimed foi no Fluminense, a ISL foi no Vasco, perdão, O Nations Excel Bank, no a Corinthians. ISL foi no Flamengo e no Grêmio. Aqui do Corinthians O foi Excel. o Excel, depois Parmalat foi o teve no Palmeiras. Parmalat no Palmeiras. Esse tipo de gestão, essa cogestão, é a Unimed do Fluminense. O cara sai e leva o Deco, leva não sei quem, leva blá, blá, blá. Aí pendura o clube no prego para poder manter o Fred, que é o único que restou daqueles cracassos, todos comprados caro, Conca e tal, não sei o quê. Porque o cara bancando é diferente. Então, vai que o cara do Atlético lá cisma de, eu já ganhei um Campeonato Brasileiro, beleza, não quero mais brincar disso não, vai embora. Não vai ganhar mais nada, amigo. Vai disputar o Campeonato Mineiro com o Cruzeiro. Não vai ganhar mais nada, porque não é dele. Não é do cara, ele não é dono do Atlético. Ele tá botando a grana lá. Se vender o jogador, o dinheiro também é dele. É o caso da Crefisa com o Palmeiras. O cara já disse que não quer lá, o marido da Leila, que foi eleita agora. Não quero mais comprar jogador, não vou comprar mais. Tá bom. E se ele sair, meter o pé e falar assim, os jogadores que estão aqui, que são meus, eu quero vender. E aí? Não, ele tem que pagar, porque no dia não foi dado. Você lembra que quando a Parmalat saiu, o Palmeiras foi rebaixado 2 vezes para a Série B? E quase caiu a terceira. O Palmeiras, salvo engano, o Palmeiras é o clube que não caiu com a menor pontuação da história. Ficou pendurado, ele não caiu com 38 pontos, alguma coisa assim. Aí no ano seguinte o Paulo Nobre injetou o dinheiro e o Palmeiras decolou. E é recente esse fato. Sim, estão falando de 2012, 2013. Ou 14, sei lá, foi por aí. Foi por aí. Foi por aí. Então, eu acho que os tempos mudaram, a economia do país mudou, do mundo, né? E o Brasil, obviamente, uma economia globalizada, o Brasil está inserido nisso aí. A coisa mudou. Ou você hoje faz uma gestão profissional, ou então fica esse brigueiro aí, um falando mal do outro falando mal do um dizendo que vai conseguir trazer a lua, botar aqui, vai acender o sol de noite para iluminar o... Amigo, para com esses delírios, não vai fazer nada. Você não vai conseguir fazer nada, está pendurado numa dívida impagável. É inadministrável hoje o Vasco. Ou bota dinheiro, não é só o Vasco não. O Cruzeiro muito pior do que o Vasco. Mas não pode fazer igual fez Bangu, América, Portuguesa de Desportos. É só não abrir o olho que vai descendo a ladeira. Tudo bem que eles fizeram infinitamente menores que o Vasco. O Vasco tem 26% da torcida. O Vasco tem uma massa humana de torcedores que é uma coisa absurdamente grande. Então o Vasco resiste muito tempo, mas não resiste o tempo todo. Não, mas se você for olhar, ano após ano, o Vasco definha. O Vasco ficou muito tempo brigando para não cair, depois ele passou a cair, ele cai e sobe, cai em 2008, sobe em 2009, faz um bom brasileiro em 2010, fica no meio da tabela. 2011, ele é vice-campeão e perde título no apito, gestão até do Roberto. 12, ele começa bem, o campeonato no meio do ano, não consegue pagar salário, vai saindo na debandada um atrás do outro. O Vasco de campeão acaba em, acho que quinto ou sexto. 13 já é rebaixado, joga a Série B de 14, sobe naquele sufoco. Falecido Thales, inclusive, faz aqueles gols no Maracanã contra o Ceará. Aí volta pra 2015, no primeiro turno, 13 pontos, praticamente rebaixado no 13 pontos, cara, isso é inacreditável. No turno. Só o Vasco e a Chapecoense, e num ano aí que eu não me lembro qual foi, o Santa Cruz do Recife, que tiveram essa pontuação ridícula, pífia. Como é que o Vasco faz 13 pontos, cara? Isso é revoltante. Num turno, é bizarro. Você joga 19 partidas, cada jogo vale 3 pontos, faz 13. De 57 possíveis, você faz 13. Isso é inadmissível, cara. Isso não entra na minha cabeça. É complicado. Aí o Vasco cai, começa bem o campeonato, depois na reta final engasga, quase já não sobe também em 2016, ficou ali nas últimas rodadas. 17 vem pra Série A. Complicado, 18 quase cai, o Castão, Max Lopes chega pra salvar o time. 2019 tá mal, o Luxemburgo chega, recupera. 2020, se não fosse o Lucha, já tinha caído em 19. 2020 cai, 2021 não sobe, ou seja, se a gente for pegar a linha do tempo, briga pra não cair, depois cai, depois passa a cair e com dificuldade de subir, agora não sobe. Ele sai do ioiô pra estagnação embaixo. Aí o ioiô fica no ioiô. O segundo não tem. Ele tem o elevador de descida, não teve o de subida. Eu vou repetir, ouvir a Clube Empresa é o mesmo caminho do Botafogo, que fez um trabalho bem feito. O Botafogo fez uma gestão, mas com a folha muito menor, metade da do Vasco. Também não tem uma torcida do tamanho da que tem a do Vasco. Mas o Botafogo teve uma gestão onde não estavam internamente brigando.
tinha ninguém brigando com a direção do clube. O presidente estava lá tocando a vida. A gestão aqui do futebol é sua, toca aqui. Acertou o treinador pontualmente. Tá bem, teve sorte de... Porque você, quando contrata jogador e aposta, você pode apostar na pata certa do cavalo exato e pode errar. Isso faz parte. Agora, você não pode fazer um monte de contratação errada. O Vasco contratou jogadores que, teoricamente, eram até bons, mais caros do que ele podia. Botou um pé 33 no sapato 40, um pé 44 no sapato 33, não entrou. E aí, o que aconteceu? O time tinha alguma qualidade, o Nenê ainda salvou em alguns jogos, o Cano salvou em outros, e já vai ficando por aí, né? Porque o Peck tem aqueles negócios que, o Gabriel Peck, ele tem jogo que ele joga muito bem, mas ele não tem regularidade. O Andrei, que tinha aquele chute de fora da área, que era uma potência, parou de acertar o alvo. O problema do Vasco é que os garotos, em vez de entrar para ser complemento, eles entram para ser solução. Pois é o caso agora. Fica tudo em cima nas costas do Riquelme, que é o talento emergente do Vasco. Não pode cobrar do menino. O Riquelme é uma esperança de craque. Ele não é um craque consolidado. Ele tem pinta de craque. Vai ser? Não sei, acho que vai. Mas tudo pode acontecer, tanto para o bem quanto para o mal. Eu torço muito, acredito, ele tem potencial. Agora, se botar um peso excessivo nas costas dele, vai quebrar o garoto, coitado. Ele não aguenta. Quer que ele carregue um trem nas costas? Não vai aguentar. Então, deixa ele fazer. Ele joga futebol? Joga. Deixa ele fazer levinho, soltinho, o que ele sabe. Como o Felipe entrou no time do Vasco, tal, era um time muito bom, qualificado. Tinha o Pedrinho, tinha o Juninho Pernambucano, Juninho Paulista, Romário, Viola, Júnior Baiano, não sei o que, um time Valber, não sei nem mais quem. O Felipe entrou, encaixou, tal, craque pra cacete, jogou um monstro de jogador, né? Um monstro sagrado. O Felipe jogou uma barbaridade. O Pedrinho, que eu acabei de citar aqui, outro, arrebentou. Pra mim, inclusive, hoje, o melhor comentarista do futebol o Pedrinho brasileiro. É fantástico, maravilhoso, extraordinário. Como jogador, como pessoa, como comentarista, como tudo. Então, é diferente de você entrar num time ajustado. Por que o Flamengo botou os jogadores lá, os Reinier da vida, Vinícius Júnior, o Paquetá, esses caras que foram vendidos, tudo negócio de 100 milhões, 160 milhões. Por quê? Porque eles entraram num time armado, estruturado. Aí os caras são bons. Eles aparecem muito bem e pimba, decolam. O Vasco revelou jogadores. Você viu que o Douglas Luiz jogou o quê? Uma meia dúzia de partidas no Vasco? Foi vendido por 2 centavos, 2 tostões, e está arrebentando na Europa. Quanto vale hoje o Douglas no meio campo? Coisa, seleção brasileira, vai jogar com todo mundo. Então, quanto é que vale o Alain? Quanto é que vale o menino hoje lá, o Paulinho? Quanto vale o próprio Felipe Coutinho? Se bem que o Felipe Coutinho foi um assalto, né? A Juventus veio aqui, roubou o 10 jogador. 10 milhões é bizarro. E o Vasco entrou na justiça e ganhou na FIFA o direito de receber a indenização. Daí recebeu a indenização e tal, depois nas transações, nas vendas e tal, acabou ganhando dinheiro. Esse talvez seja uma exceção. Mas os outros, o Vasco revela o bom jogador, ele sai e mete o pé. Porque tem um empresário, virou a Lei Pelé, mudou o futebol, cara. Mudou para pior para o clube? Sim, mudou. Tirou do clube o que ele tinha, que era autonomia. O clube era dono do ativo que ele trabalhava. Ele dava dentista, arrumava o dentinho do cara, tirava as cáries, dava saúde, faz um exame aqui. Esse cara tem não sei o quê, tem verme, dá vermífugo, dá não sei o quê, injeção disso, daquilo, vacina disso, vacina daquilo. Vai tratando do cara, vai consertando ele fisicamente. Aquelas carências que o menino carente traz, que estão ali naquele corpo jovem, forte, porém cheio de vulnerabilidade. Aí o clube investe, gasta dinheiro, o Vasco, por exemplo, dá da escola e tal, não sei o que e tal. Aí o cara está pronto, vamos vender, quanto custa? Eu dou 20 milhões, 17 milhões são do empresário. Pô, que é isso, cara? O clube pagando aqui está investindo, botando dinheiro no bolso alheio. A Lei Pelé é uma lei realmente para acabar com a escravidão do clube, do jogador é escravo do clube, virou escravo do empresário. Joga onde o empresário quer, bota técnico, aí o técnico escala o jogador que é daquele cara. Ou seja, é uma nova realidade. Se não quer, sai, fecha o clube e vai tratar de outra coisa. Não vai fechar o Vasco, você não vai fechar o Flamengo, você não vai fechar o Palmeiras, não vai fechar o Grêmio. Então, se o Grêmio cair, por exemplo, vai ter que se virar lá para voltar. E tá lá, cai ou não cai. Está tentando se safar. O próprio São Paulo ainda corre risco.
Mas os caras estão lá. O Vasco não corre risco, ele já caiu. Ele já caiu e não subiu. Então é o seguinte, se já fizeram besteira demais, dirigentes, botem a mão na consciência, tenham pena do Vasco, ou vocês não são vascaínos. Se são, deem um jeito. Tem hora que eu tenho as minhas dúvidas. Penido, vamos virar a chavinha agora. Tem um jogaço agora sábado, final de Libertadores, 2 equipes brasileiras. Um pouco de um retrato do que virou a Libertadores de uns anos pra cá. A gente vê brasileiros chegando com frequência e... Segundo ano seguido de brasileiros. Antigamente os argentinos dominavam, pelo menos da minha geração. Você pega a final dos anos 90, os anos 2000, os argentinos dominavam, principalmente o Boca. Era o grande bicho-papão dos anos pra cá, passou a ser o River Plate. A economia da Argentina cresce como rabo de cavalo, isso afeta os clubes, eles perderam o poder. Até a 19, que o River Plate ainda tinha muita bala na agulha, ainda se segurou. Mas não tem como, o país está falido, quebrado, a Argentina está quebrada. Os caras quebraram o país. E os clubes de futebol estão lá. Você acha que vai estar todo mundo falido e os clubes ganhando dinheirão? De quem? Então, eles estão mal. Hoje não tem competidor para brasileiro. Como é uma competição mata-mata, pode dar uma zebra e um Barcelona de Guayaquil desse chegar, mas você vê, ele jogou 2 vezes com o Flamengo, perdeu as 2. E se encarasse o Palmeiras, perderia também. Se encarasse o Galo, perderia também. Você vê a final da Sul-Americana, pô. Eles fizeram em Montevidéu a final da Sul-Americana e a final da Libertadores. Num sábado, 2 times brasileiros, no outro sábado agora são outros 2 times brasileiros. Bragantino dos 4, todos são do Brasil. Porque o desnível, a diferença hoje, e raramente a próxima final, dificilmente não será entre brasileiros. Pode ser, porque é mata-mata. Pode um tropeçar. Chaveamento também, de acordo com como cair. Não tem como você evitar. Tem 8, tem 9 brasileiros disputando. Pode. Mas que vai ter um brasileiro lá brigando até a última hora. Não tenho dúvida. Porque o nível, olha, as eliminatórias. Com o Tite, que é um falastrão danado e não tem nenhuma estratégia boa, a seleção brasileira está invicta. Empatou 2 vezes, ganhou todos os outros. E é um negócio inacreditável, o desnível que existe na América do Sul. Porque o país que poderia concorrer bem com a gente, que é a Argentina, é um país falido, quebrado, mal administrado pra cacete. Não é que aqui seja bem, mas lá é pior. E os caras estão realmente numa situação muito delicada. Acho que vai dar brasileiro de novo. Só não sei o que vai dar sábado. Essa que é a pergunta que eu vou te fazer. Qual é a sua expectativa para esse Flamengo e Palmeiras? Como eu sou carioca, quer dizer, eu não nasci no Rio, mas eu sou carioca porque eu vim para cá bebê de colo, fui criado aqui, minha cultura é toda carioca e eu sou do Rio. Nasci em Juiz de Fora. Depois dos 7 anos e meio aos 11, eu morei em Juiz de Fora. Amo minha cidade natal, mas eu até esqueço. Eu sou apaixonado pelo Rio, sou vidrado pelo Rio. Então eu me sinto carioca. Como carioca, evidentemente que eu vou torcer pro Flamengo. A gente está com um coraçãozinho vascaíno, pulsando, mas lógico, não vou torcer para um time fora do Rio. Se fosse Palmeiras contra um time de fora, eu torceria para o Palmeiras. Eu torço para os times do Rio contra qualquer time de fora. E torço para qualquer time brasileiro contra qualquer time de fora. Então eu vou torcer para o Flamengo, mas acho que a chance é exatamente meio a meio. 50% para cada um. Encaixando o estilo de jogo das 2 equipes. Por exemplo, recentemente o Flamengo tem ganhado muito do Palmeiras, às vezes até com placar e... inclusive nos pênaltis. Teve essa disputa de pênalti, mas chegou a ter alguns jogos de alguns 3-0, inclusive pro lado com do chocolate. Flamengo. Sim. O 3-0 forante o baile. Que o Flamengo dobrou o Palmeiras, botou no bolso e levou para casa, né? Mas a pergunta que eu ia te fazer é a seguinte: o Abel Ferreira, ele gosta de jogar mais no contra-ataque, o Flamengo mais de propor jogo. O Palmeiras joga... ele é reativo. Isso. O Palmeiras ele vai melhor quando é reativo. E sendo jogo único, esquecendo o histórico recente que o Flamengo vem ganhando muito do Palmeiras, tu acha que esse jogo não tem mais o perfil do Palmeiras? Até mesmo acabou de jogar uma final recente, então aprendeu alguma coisa. Se você pegar esses itens e começar a analisar esses itens, você vai chegar à conclusão que o Flamengo já ganhou o jogo, porque o time é melhor e tem esse histórico. Só que é o seguinte, o futebol, ele é, como disse em 1961, em 1961, o Benjamin Wright, pai do Zé Roberto Wright, ele era comentarista e ele cunhou a frase, uma expressão que é a mais pura realidade, por mais antiga que seja. Futebol é uma caixinha de surpresa. Rolou a bola, deu a saída, bola no ataque, caiu lá para um Luiz Adriano daquele lá, o Will, sei lá quem. Pei, gol, e aí? O Flamengo outro dia deu a saída no jogo, fez um gol com 20 segundos, 19 segundos. Mudou o jogo.
acaba o jogo. Cara, você faz um gol com 19 segundos. Então, você não sabe que nesse tipo de jogo, porque o Palmeiras, embora o Flamengo seja melhor, o Palmeiras tem um time muito bom. Muito bom. O Palmeiras tem condições de duelar com o Flamengo segurando lá atrás, ele é um time que se defende bem. Isso impede que ele leve um gol rápido? Não. Se o Flamengo fizer um gol, o Palmeiras vai ter que abandonar a tática original dele de se defender e jogar contra-atacando para ir para o ataque. Porque ele já está perdendo. Se ele ficar lá gastando o tempo, já está perdendo, passando o tempo, acaba 1-0 e ele perdeu o título. Ele vai ter que largar o sistema dele e o técnico vai ter que propor uma nova estratégia de jogo. Isso beneficia o Flamengo. Tá, e se acontecer o contrário? Se o Palmeiras fizer rapidamente um gol, muda também. E ao longo do jogo, a tendência é que seja um jogo normal, que não haja gol de cara e que o jogo vá caminhando até lá. Eles se estudam 15 minutos em tese, normalmente, né? Os times fazem isso, de 15 a 20, na final costuma ser 20. Se não sair gol, ou por casualidade, ou por talento, porque todos os dois times têm jogadores, o Flamengo mais, para resolver. Nós estamos ao vivo, né? Sim. Ontem eu narrei o jogo em Porto Alegre, Flamengo e Grêmio. O Arrascaeta estava lá sentadinho. Na primeira bola que o Arrascaeta pegou, ele cruzou na direita, a bola veio e pingou do Vitinho. Por quê? Porque o Arrascaeta tem uma visão acima da média. Se ele estiver bem, se ele estiver inspirado, o Flamengo é mega favorito. Já ganhou? Não sei. Acho até que deve ser um jogo para placar pequeno. Agora, você mete um gol, o adversário se abre, pode sair uma goleada, cara. Então, mas você pode sair de um lado ou de outro, subindo no muro. Não estou subindo no muro, né? Que quando você botar Flamengo e Atlético, eu irradiei o jogo, Flamengo e Atlético. Foi 1-0 Flamengo aqui no Maracanã. Mas no jogo lá do Mineirão, eles deram um sacode no Flamengo. Fizeram um gol cedo, o Flamengo saiu para atacar e eles meteram o resto. Aí deram um baile, passearam, fizeram o que quiseram. Aqui já foi o contrário. O Flamengo segurou, adotou uma nova estratégia e ganhou o jogo. É aquilo que aconteceu, por exemplo, se o Vasco fizesse, desculpa eu voltar no Vasco aqui, não, mas porque eu não me conformo. Se o Vasco fizesse, eu irradiei Vasco e Curitiba, aqui em São Januário, ganhamos o jogo. Por que o Vasco não fez isso no jogo seguinte? Por que não usou a mesma tática? Não foi mudar. Aí perdeu. Perdeu para um timeco. Onde você perde para um timeco? Porque você não fez contra o Curitiba, que é muito mais qualificado do que o outro. O Vasco perde para Sampaio Corrêa, CSA. Pô, o Sampaio Corrêa foi com 1 a mais desde o primeiro tempo. Aquilo foi surreal. É inadmissível. Mas se você. Por isso que eu te digo que uma final dessas, se não houver um delírio mental do Abel nem do Renato, o jogo é meio a meio. Vai depender da circunstância. Um árbitro, um VAR, um negócio desse aí, ou um lampejo lá de alguém, ou uma jogada de um craque que decide, como um Arrascaeta da vida. O Palmeiras tem lá o Rony, que corre mais que notícia ruim, tem um time de velocidade, ele tem soluções ali. Eu acho que é muito, muito igual. O Flamengo é melhor, tecnicamente seria, em tese, favorito. Mas por ser uma final num jogo único, ele é melhor, mas não dá para cravar que ele vai ganhar. Com todo mundo à disposição, como é que você escalaria o time do Flamengo? Com o Michael ou sem Michael hoje? Hoje? Com todo mundo à disposição. Olha, eu vou dizer, só tem um cara para você tirar. Só pode tirar o Everton Ribeiro. Para você tirar o Everton Ribeiro, você desmonta a estratégia do time, porque ele é o jogador mais importante taticamente. Ele não é o melhor jogador do time, mas taticamente ele é o jogador que cobre, ele não joga para a torcida, ele joga para o time. Ele aparece pouco para a torcida, mas ele é de uma importância vital. Ele fecha os espaços, ele evita os contra-ataques, enfim, ele é o porteiro de manhã, de tarde, de noite e de madrugada. Ele é o vigia lá. E tem uma boa técnica. Então, você tirar um cara desses, teoricamente, você tira o Everton Ribeiro para botar o Michael. Tem que botar o Michael. Não pode deixar de fora. Pô, o cara é o melhor jogador hoje em rendimento. Vai tirar quem? O Gabigol, que é o fazedor de gol? Cara, eu vou te falar numa boa. O Renato ganha muito bem para resolver esse problema. E que se vire lá. Com 12 a FIFA não deixa jogar. Tem que tirar alguém. Eu não vejo quem ele possa tirar. Se fosse contra um time pequeno, eu tiraria um dos cabeça de área. Você joga com cabeça de área só. Ou tira o Arão, ou tira o Andreas. E bota o Michael. Tira o Everton Ribeiro, porque tanto faz você botar ele como terceiro homem, como na ponta direita, como... Enfim. Ele é versátil. Do meio campo, ele joga sempre aberto mais pela direita e fecha o meio campo. Né? E o Felipe Luiz fecha pelo lado esquerdo.
Se você botar o Everton Ribeiro no meio, como ele jogava no Cruzeiro, foi bicampeão brasileiro, aquele timaço, tinha o William, Ricardo Goulart, Ricardo Goulart, não sei o quê. Se você botar o Everton Ribeiro ali, ele vai resolver o problema. Então não tem problema você tirar um cabeça de área, que é o que eu faria. Daria certo? Não sei, teria que treinar isso. No treino eu faria experiência. Se não funcionasse, eu ia tirar tirar o Gabigol, o Bruno Henrique. Também vive machucado, né, pô? É. O que os jogadores do Flamengo se machucam, meu Deus do céu. Mas eu poria o Michael. Hoje, nesta data, o Michael tem que jogar. Acho até que ele vai começar no banco. Acho. Mas se eu fosse o técnico, ele ia jogar. Quem eu ia tirar? Eu ia treinar. Em princípio, eu ia tirar um cabeça de área. Agora, contra o Palmeiras também é um pouco arriscado você tirar um cabeça de área. Você diz, mas porque o Palmeiras é bom. Mas o Palmeiras joga na retranca. Você precisa menos de cabeça de área contra um time que joga na retranca do que contra um time que joga atacando. Se o teu adversário joga te imprensando como o Atlético Mineiro, jogando um jogo propositivo, você precisa ter realmente 2 cabeças de área. Aí você não pode tirar. Aí você tem que tirar alguém do ataque. O Michael tem que entrar. Hoje, no futuro, não sei. No passado tinha. Depois não tinha mais. Ele entrou na má fase. Hoje, a fase é dele. Ele tem que jogar. Eu tiraria um cabeça de área. Para finalizar, a última pergunta. Estamos basicamente há um ano quase cravado da Copa do Mundo do Catar, que é no final do ano que vem. Qual a sua expectativa para a seleção brasileira para a Copa do ano que vem? Você está otimista? Não. Quer dizer, brasileiro, profissão esperança. Tem que saber que no Brasil, amigo, a gente tem que ter esperança. Se não tiver, a gente se desespera. E eu também sou da seguinte filosofia. Aconteceu, é fato, é. Então não adianta, amigo, vamos para frente. Porque não adianta, vamos viver o minuto seguinte. A vida é assim, ela vai se renovando. Você não sabe o que vai acontecer. Eu vou viver 4 segundos, vou cair duro aqui, vou viver mais 4 décadas. Pô, não sei. Então se eu vou viver 4 décadas, eu não posso me preocupar com 4 segundos. Faz a menor diferença. E a seleção brasileira, ela é mais ou menos isso. Eu não vejo. Hoje o Brasil está numa posição que não permite uma avaliação, porque ele não tem confrontos com esta seleção com times de ponta. Os únicos times que o Brasil pegou, que foram o Uruguai, ele deu uma surra. Mas o Uruguai é bom. O Uruguai é uma porcaria hoje. O time velho. O Uruguai só falta entrar em campo de bengala. Pô, só tem jogador velho, cara. Eles são bons, são. O Godinho é maravilhoso. Os zagueiros, os 2 zagueiros interiores, são fantásticos, mas são velhos. Os 2 centroavantes são maravilhosos? São, mas são velhos. O time do Uruguai envelheceu. Ele precisa de uma renovação. Tanto que ele está tropeçando aí contra os outros. Está lá mal colocado. Bom mesmo, o Brasil pegou a Argentina, foi 0-0, eu irradiei o jogo, e o Colômbia, que eu também narrei o jogo, que foi o melhor jogo do Brasil, porque o que ele jogou mais foi contra o Uruguai, mas o Uruguai ele bateu o cachorro morto. Empurrou o caminhão ladeira abaixo, sem freio. Pô, vai descer, claro. O Uruguai jogou nada. O Brasil passeou lá no Amazonas. Então eu acho que os 2 adversários mais ou menos qualificados, que são a Argentina e a Colômbia, a gente já não ganhou. O jogo da Argentina aqui, eu fui narrar um jogo de 90 minutos, narrei 8. O resto foi contando história que a Anvisa descobriu que o cara não tinha, fraudou e absurdamente, né, o protocolo. Eu acho que o cara fez muito bem. E o argentino mala veio dar uma calça riada aqui e se deu mal. Então, quando a gente pega um adversário que não é do porte de uma França, de uma Alemanha, talvez na Inglaterra, na Holanda, tem times bons na Europa. Os outros não. Os outros, acho que o Brasil, pegar o México, por melhor que seja, e tem um histórico contra o Brasil e tal, mas acho que o Brasil aí seria favorito. Mas se você considerar a Bélgica, a Holanda, a França, a Inglaterra, a Alemanha, esses times mais de ponta, nós não testamos. A gente não joga contra a Espanha, a gente não joga contra Portugal, a gente não joga contra a Holanda. Como é que estaríamos hoje num confronto contra um time desses? Eu não tenho a menor ideia. Se a gente só joga aqui com as babas da América do Sul, onde eu repito, tanto nas eliminatórias quanto nos clubes, na Libertadores, na Sul-Americana, só dá Brasil. O Brasil é líder das eliminatórias, o Brasil foi finalista com 2 times, um campeão e outro vice na Sul-Americana, e terá o campeão e o vice da Libertadores. Ou seja, 100% de tudo que se disputou na América do Sul é do Brasil. O Brasil ganha tudo. Como é que é contra os outros? Não sei. O estágio da atual seleção, não sei. Acho difícil o Brasil hoje ganhar uma Copa. Agora, nós já saímos daqui desacreditados e voltamos com caneco.
É bom lembrar. Mas eu acho que eram outros tempos e aquela seleção de 2002 não era pintar adverso e prosa e teve dificuldade na eliminatória, que era um outro tipo de eliminatória, diga-se de A passagem. maior dificuldade era o Filipão, né? Com aquela estratégia maluca dele. E eu acho que a falta do enfrentamento faz muita diferença, porque as equipes Claro de que lá, faz. eles jogam entre eles, tem outro nível. Então, Penidão, foi um prazerzaço te receber aqui. Realizei um sonho, já te conheci, já estivemos juntos numa outra oportunidade na CNT. Foi muito bacana a gente conversar lá. E, enfim, hoje eu ganhei mais um troféuzinho, vou botar na minha trajetória. Eu queria que você se despedisse do público aí. Deixa também suas redes sociais, onde as pessoas te encontram. Deixa eu dizer uma coisa, eu acompanho você por ter conhecido você, inclusive foi na CNT que eu conheci você. E passei a acompanhar o seu canal, sou consumidor, estou inscrito, dou like, compartilho, faço tudo que tem que fazer. E você, por favor, que está assistindo, por favor, dá um like, compartilha, recomendo o Futebolaço, Dieguinho. Valeu? Meu canal é o canal do Penido no YouTube, no Instagram. Aliás, hoje eu fiz uma paradinha ontem no meu Instagram, depois entra aí, Luiz.Penido. Luiz com Z, Luiz com Z. Luiz com Z. Luiz.Penido, no Instagram. Eu fiz uma paradinha, eu não sou um cara bom de cozinha, mas eu fiz para mostrar o produto Santa Farofa, pode falar na marca, né? Pode. Que é, inclusive, cliente da nossa agência. E aí eu fui me meter a fazer uns negocinhos lá, peguei a minha nora é fera na cozinha, um avião. E aí a gente fez, tá lá, tem Rios da Santa Farofa. Galera, entra aí no Luiz.Penido no Instagram, canal do Penido no YouTube, ou no Twitter, Penido, @Penido Oficial. O que mais? No Facebook. Eu estou em todas as mídias digitais, em todas as redes. Estou aí. E na Super Rádio Tupi, onde a gente tem lá 400 mil ouvintes por minuto, uma liderança imensa da Rádio Tupi, arrebentando o futebol líder. E vamos nessa, meu garotaço. É isso, galera. Valeu, galera. Muito obrigado você que assistiu aí. Não esquece de deixar o like, se inscrever, que tem muita resenha bacana. E tocar o sininho para receber os vídeos seguintes. É isso aí. O Penidão já é o cara da internet. Galera, muito obrigado. É isso. 1, 2, 3, Futebolaço Podcast. E a qualquer momento, Dieguinho volta. Valeu! Fui!